Olá, turma. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre acústica, que vai ser um tema bem breve, dando continuidade aí ao conteúdo de ondulatória. Então, só lembrando que a gente já estudou, o som ele é uma onda mecânica e na prática isso significa que só vai se propagar se tiver matéria. O som é uma onda longitudinal, tá? Para quem não lembra, a onda vai ser longitudinal quando a oscilação e a perturbação estão na mesma direção. Então, a propagação é nessa direção, então ela se propaga para cá. E as oscilações ou a perturbação, ela está na mesma direção. Se você for perceber, está paralelo. Essa propagação para cá com essa oscilação assim. Nesse caso, a gente tem uma onda que é longitudinal e, por fim, ela é uma onda tridimensional, que significa que quando a gente trabalha com uma onda sonora, ela vai se propagar para todas as direções. Então a gente pensa em largura, altura e profundidade para pensar em 3 dimensões, que é um outro jeito de dizer que o som ele vai se espalhar para o ambiente inteiro que a gente está observando. Então, se eu falo com vocês dentro de uma sala de aula, qualquer um aluno dentro da sala de aula pode ouvir o som da minha voz. Ela não vai numa direção específica ou num plano específico, ela vai para todas as direções dentro da sala de aula. Próximo passo aí é tentar entender as características que me permitem diferenciar um som de outro som. A primeira característica importante que a gente vai precisar entender é a altura do som. Muita gente acaba confundindo, até pela proximidade dos nomes, o que é altura com o que é intensidade. Na prática, o que eu chamo de volume tem a ver com intensidade, enquanto a altura tem a ver com frequência. Então, de uma forma direta e simples, o que a gente pode pensar é o seguinte: quanto mais alta for a frequência, mais agudo vai ser o som. Então, aqui, quando eu toco a corda mais aguda aqui na última casa, a gente tem um som bem agudo, ou seja, a gente tem uma frequência bem alta. Eu posso ter uma frequência bem baixa, ou seja, um som grave, quando a gente toca aqui a corda solta. Então a gente consegue perceber esse detalhe de diferença de grave e agudo que tem a ver com frequência. E aí o instrumento musical ele pode ter todas as notas nesse meio tempo, nesse meio do caminho aí. Já quando eu falo de intensidade, isso vai estar diretamente ligado ao volume mesmo. Então, quanto maior for o volume do som, quanto mais energia esse som carrega, maior vai ser aí a intensidade sonora. Então, bem fácil de entender essa daqui. Pensando aqui no instrumento como a guitarra, por exemplo, a gente tem um botão de volume. Então, basta a gente trabalhar com esse botão de volume para perceber essa diferença de intensidade. Então a gente vai mudando a intensidade e é fácil de perceber quando a gente faz isso, porque é bem natural essa ideia de mudar o volume da forma como ele é percebido por nós, já que quanto mais energia ele carrega, mais fácil, de mais longe eu vou conseguir perceber. A última característica importante é o timbre desse som. Quando a gente pensa no timbre, a gente pensa em como de ouvir o som você sabe de onde ele vem. Então, de ouvir um som, você pode saber que ele vem de uma guitarra, de um violão, ou conhecer a voz de uma pessoa. Então, aqui a gente pode pegar exemplos, vou tentar tocar a mesma coisa no violão e na guitarra, só para a gente escutar como são timbres diferentes e perceber que só de escutar dá para saber que um som é do violão e o outro é da guitarra. Agora, fazer a mesma coisa, só que no violão.
Bom, então percebam que o som é bem diferente. Mas não é simplesmente o som de um violão é diferente do de uma guitarra. O som de um violão ele pode ser diferente do som de outros violões, que é uma outra característica que a gente pode incluir aqui. O mesmo instrumento, se eu pensar em construções diferentes de violão, eu vou ter timbres diferentes. Fabricantes diferentes vão ter timbres diferentes. Então, dá para comparar o som de um violão com o som de outro violão. Então aqui a gente percebe que tem uma diferença. Nitidamente, a diferença do violão para a guitarra é bem maior da diferença de um violão para o outro, mas existem sim diferenças e essas diferenças é que formam o timbre. A gente percebe muito o timbre quando a gente pensa em voz. A gente consegue, às vezes, escutar a voz de algum conhecido e já saber quem é sem estar olhando para quem está falando. Então, altura, grave e agudo, intensidade, botão de volume e timbre de onde está vindo o som. A fonte sonora proporciona esse timbre. A nossa audição, ela tem uma limitação de frequência. Vocês sabem que alguns animais escutam sons mais graves ou mais agudos que a gente. Então essa limitação, e ela pode mudar de pessoa para pessoa, ela vai nessa faixa aqui entre 20 Hz e 20 mil Hz. Lembra que o quilo, o K, ele significa que eu tenho 1000 de alguma coisa. Então a gente consegue escutar, em média, coisas nessas frequências entre 20 Hz e 20 mil Hz. É claro que nem todo mundo tem essa mesma região. Com a idade a gente vai tendo uma redução entre esses extremos. Então você pode começar a escutar menos do que os 20 mil Hz e mais do que os 20 Hz. Eu vou colocar aqui, na mesma postagem dessa aula, o link para um vídeo do YouTube, onde a gente vai ter aí todas essas frequências sendo executadas em sequência. A frequência começa em 20 Hz e ela vai subindo. Para escutar essa frequência, esse áudio, eu recomendo que vocês usem fone de ouvido e que vocês deixem um volume confortável, um volume que não seja muito alto, porque em certos pontos isso pode ser desconfortável se estiverem com volume muito alto, mas ainda assim é um teste interessante de se fazer. Outra limitação da audição humana é que uma vez que a gente escuta o som, ele vai permanecer um tempo no nosso ouvido. É como se o tímpano começa a vibrar e ele permanece vibrando por um certo intervalo de tempo. A gente chama esse intervalo de tempo de persistência auditiva. Isso vai ser importante porque esse intervalo vai me ajudar a entender quando que eu vou perceber que um som é uma continuação do outro ou quando que eu vou perceber que dois sons são sons separados. Então é importante essa parte porque a gente vai discutir alguns fenômenos acústicos que podem estar acontecendo e que vão depender desse intervalo de tempo aproximado aqui de 0,1 segundo. Lembrando que nada é exato para todas as pessoas, são iguais, mas é uma aproximação boa ali que vai servir para todo mundo. Então, do mesmo jeito que a gente discutiu reflexão para ondas, se o som é uma onda, então essa reflexão ela também vai acontecer no caso do som. A diferença de nome que eu vou adotar vai depender muito mais de como a gente percebe essa reflexão do que da forma como ela acontece em si. Então a reflexão acontece do mesmo jeito que para qualquer onda. A onda bate numa superfície de separação e volta para o meio de origem. Então se eu estou numa sala, o som bate na parede e volta. Dependendo do tempo que esse processo demora, eu vou classificar o meu som como reforço, reverberação ou eco. Então, só para a gente relembrar alguns detalhes, vou buscar uma equaçãozinha lá do começo do primeiro ano, que é essa daqui. Velocidade é ΔS, o nosso deslocamento, dividido por ΔT. Essa equação vai associar a velocidade com a distância e o tempo. O que eu tenho que lembrar é que quando eu falo de um obstáculo que vai refletir o meu som, o som vai e volta. Então, meu ΔS vai ser 2 vezes a distância até o objeto.
Então, se o objeto está a 10 metros de mim, quando eu for montar a equação, eu tenho que colocar um ΔS de 20 metros, porque o som tem que ir e voltar. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado na hora de montar os cálculos e resolver questões desse tipo. Então, vamos lá. Reforço. Reforço é o que acontece, por exemplo, dentro de uma sala de aula. Já repararam como o professor que está dentro da sala de aula, ele precisa se esforçar muito menos em termos de voz do que o professor que está na quadra, o professor de educação física, ele precisa gritar mais do que o professor dentro da sala. Isso acontece por causa do reforço. Como a sala é um ambiente relativamente pequeno, o som bate nas paredes e volta muito rápido. Então, o reflexo do som vai chegar no meu ouvido junto com o som. Qual é a vantagem disso? Eu vou perceber isso como um reforço do som original. É por isso que dentro da sala de aula o professor acaba se esforçando menos para que todo mundo escute. Na quadra, se eu tiver uma turma inteira e querer que todo mundo escute, eu preciso forçar um pouco mais a garganta para conseguir o volume que eu preciso para atingir todo mundo. Então, reforço, basicamente, é o que vai acontecer quando o som vai e volta muito rápido. Então, é um tempo muito menor, muito menor do que o tempo de persistência auditiva. Tá? Então, ele vai chegar praticamente simultâneo ali ao som original. O segundo fenômeno é a reverberação. Na reverberação, eu tenho uma distância um pouquinho maior, de modo que esse tempo de ida e volta ele vai ser próximo ao tempo de persistência auditiva. Então, na prática, o que eu vou perceber quando eu falo de reverberação? Eu tenho o som original, escutei o som original, meu tímpano está vibrando. Quando esse som está deixando o meu tímpano, está saindo do meu tímpano, digamos assim, de uma forma bem simplificada, chega o reflexo dele. Então, o meu ouvido ele vai perceber uma continuidade do som, ele vai perceber um prolongamento desse som. Então, quando isso acontece, a gente vai ter a reverberação. Na reverberação, como eu já disse, a gente percebe o som original e quando o reflexo chega, o tempo é tão próximo da minha persistência auditiva que, na verdade, eu não percebo um som acabando e outro começando. Eu percebo uma continuidade, eu prolonguei esse som original com os reflexos dele. Isso vai ser a reverberação. Por último, o eco. O eco é o mais simples, porque todo mundo sabe como o eco funciona. Eu tenho um som original, ele bate na parede, bate no meu obstáculo e volta para mim. Só que isso vai demorar mais tempo do que a minha persistência auditiva. Então, como vai ser mais tempo, ou seja, um tempo maior que a persistência auditiva, a noção é, eu percebi o som original, eu parei de escutar o som original e logo depois eu vou escutar o eco desse som. Então o eco ele é uma repetição do som por conta da reflexão. E para isso acontecer, o meu obstáculo tem que estar a uma distância um pouco maior do que a gente teria. Então, basicamente aqui eu posso ter questões envolvendo reforço, reverberação e eco. No geral, aparece muita questão sobre eco, porque é um fenômeno mais diferenciado, mais fácil de se perceber. Embora o reforço e a reverberação também sejam nítidos, mais questões aparecem sobre o eco do que sobre esses outros dois fenômenos. Tá? Mas qualquer um dos três, eu vou trabalhar com velocidade, deslocamento sobre tempo, nesse formato que está aqui. Então fiquem atentos, lembra sempre de conferir as unidades para não errar a questão por besteira. No fenômeno da ressonância, o que acontece é o seguinte: eu tenho uma fonte sonora, vamos pensar que essa primeira taça é a nossa fonte, e aí eu bati nessa taça e ela começou a vibrar. Tá? Poderia ser por qualquer outro motivo. Nesse caso, eu escolhi que a gente bateu na taça e ela começou a vibrar por causa disso. Daí ela produz um som. Se tiver nas proximidades algum objeto que tem uma frequência natural de vibração igual, aproximada aqui dessa frequência de vibração desse objeto 1, dessa fonte, esse objeto vai passar a vibrar também. Quando a gente tem um violão afinado, dá para perceber que se eu pegar a nota referente a uma corda solta e tocar ela em outra corda, essa corda começa a vibrar sozinha, sem eu ter nem triscado nela. Então é um caso de ressonância que também acontece aí na música. Fica difícil demonstrar esse fenômeno aqui porque precisaria de uma qualidade de câmera um pouco melhor para ser possível visualizar isso,
mas para quem tiver violão em casa pode fazer esse teste. Pega a quinta casa da corda mais grossa e bate nela, pressiona e bate na corda e vê que a corda imediatamente abaixo dela, ela vai começar a vibrar sozinha. E aí o último efeito que a gente vai comentar é o efeito Doppler. Esse efeito Doppler, ele acontece quando a frequência do som original ela é modificada na percepção do observador. Perceba, a frequência ela vai mudar simplesmente se a frequência mudar na fonte. A frequência original continua sendo a frequência original. O que vai mudar nesse caso é como que o observador percebe essa frequência. Então eu tenho aqui no meu exemplo um som do carro, que é o som que o motorista ouve. Esse é o som original. Esse som, para quem está na frente, o carro está se aproximando, ele vai receber mais cristas do que o motorista. Pensa na crista como a compressão da onda sonora. Então ele vai receber mais zonas de compressão desse som do que o motorista que está dentro do carro. Um observador que está atrás do carro vai receber menos. Por quê? Porque o carro está indo embora. Então, essa relação de quantas oscilações você percebe por unidade de tempo tem a ver com a frequência. Então, o observador 2, nessa minha imagem aqui, vai perceber um som mais agudo e o observador 1 vai perceber um som mais grave. Perceba, o meu som original continua sendo esse. O que está mudando é a forma como os meus observadores percebem esse som. Então, o efeito Doppler é uma mudança na percepção do som. Eu vou deixar aqui no mesmo link dessa postagem o link para um vídeo de Fórmula 1 onde mostra os carros andando. O vídeo não é sobre física, mas o que eu quero que vocês prestem atenção é o movimento dos carros estão fazendo, se aproximando e se afastando, a câmera percebe isso, e como o som do carro se modifica para mais agudo quando o carro está chegando e para mais grave quando o carro está indo embora. Tá? Eu vou deixar esse link para esse vídeo para vocês poderem perceber esse detalhe sutil. Aqui, matematicamente, a gente tem observador e fonte e como que a minha equação para trabalhar com isso vai se comportar para cada caso. Olha só, um jeito fácil da gente lembrar qual sinal vai ser de cada coisa é pensar sempre que aqui está o observador e aqui está a fonte. Eu posso inverter essa imagem. O sentido positivo é do observador para a fonte. Então, daqui para cá é positivo. Qualquer coisa que se move para cá está positivo. Qualquer coisa que está para o sentido contrário é negativo. Então, positivo do observador para a fonte, negativo o contrário. Então, fica fácil a gente lembrar. Nesse primeiro exemplo, o observador está andando em direção à fonte e a fonte está andando em direção ao observador. Então, nesse caso, sinal de mais para a velocidade do observador, sinal de menos para a velocidade da fonte. Tá? Só para a gente situar nessa equação, a gente tem a frequência alterada ou frequência observada, a frequência real e as velocidades do observador e velocidade da fonte, que vai ser VO e VF. O V é a velocidade do som, que só depende das características do meio. Então é assim que a gente vai trabalhar essa equação. Aqui eu tenho todas as variáveis, velocidade do som, que vai ser constante, a questão precisa te fornecer essa informação. VO, velocidade do observador, VF, velocidade da fonte, FF é a frequência da fonte ou frequência real, e FO é a frequência observada. Essa frequência observada ela não está mudando a frequência do som, é simplesmente a forma como o meu observador vai perceber alterada essa frequência aí. Perfeito, então o que eu tinha preparado para hoje foi isso. Bons estudos e cuidem-se.